Glória a Deus. Continuamos então. Toda a Escritura, portanto, é respirada por Deus e é a própria vida, é a palavra de Deus. A Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável, não somente quando a Bíblia trata da salvação dos valores éticos e moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e o cosmos. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e o 21. Veja também a atitude do salmista para com as escrituras no Salmo 119. Os escritores do Antigo Testamento estavam conscientes de que o que disseram ao povo e o que escreveram é a palavra de Deus. Veja em Deuteronômio, louvado seja Deus, no capítulo 18, no verso também 18, você vai encontrar. Também 2 Samuel, capítulo 23, versículos número 2. Na palavra de Deus você vai encontrar. Repetidamente os profetas iniciavam suas mensagens com a expressão: assim diz o Senhor. Jesus também ensinou que as Escrituras é inspirada, palavra de Deus, até em seus mínimos detalhes. Em Mateus capítulo 5, versículo número 18, você vai encontrar lá. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Em João capítulo 5, versículo 19. E também no capítulo 30 e 31. E também no capítulo 7, verso de número 16. E no capítulo 8, versículo de número 26. Ele falou da revelação divina ainda futura, a verdade revelada do restante do Novo Testamento. Glórias a Deus. Deus, ele é fiel. Hoje, a pastora Paula não está presente para me ajudar aqui para ler os capítulos dos livros. Mas eu não estou lendo. Amém? Eu vou deixar você procurar. Amém? Porque uma coisa que a gente aprende lendo Bíblia é que conhecimento a gente procura, a sabedoria a gente pede, mas o conhecimento a gente procura. Por isso que eu estou deixando você procurar aí na sua Bíblia os livros, capítulos, versículos que eu estou te passando para você procurar, achar, encontrar, então poder adquirir conhecimento e entendimento das Sagradas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Da parte do Espírito Santo, através dos apóstolos. Em João, capítulo 16, versículo 13. E também, capítulo 14, 16 a 17. Negaram
a inspiração plenária das Sagradas Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho fundamental, louvado seja Deus, de Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo de número 18, você vai encontrar. Também capítulo 15, versículo 3 ao 6. Lucas, capítulo 16, versículo 17. Capítulo 24, versículo 25 ao 27. E João 10, 35. Do Espírito Santo. João, capítulo 15, versículo 26. Também no capítulo 16, versículo 13. Lá em 1 Coríntios também, capítulo 2, versículo 12. E também versículo 13. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. E dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, de 1 Timóteo. E também lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Além disso, limitar ou descartar a sua inerência é depreciar sua autoridade divina. Na sua ação de inspirar os escritores pelo seu espírito, Deus, sem violar a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, e também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Só para nós aqui relatar algo. A Bíblia aqui é a Bíblia original. A Bíblia original de quando Deus, inspirou os profetas, inspirou os apóstolos a escrever as Sagradas Escrituras. Então, na original, ela não contém erro. Na original, a primeira, de quando Deus inspira, os profetas e apóstolos a escrever as Sagradas Escrituras. Nessa dos dias atuais, pode conter erro. Porque quanto mais ela vai ficando revista e atualizada, mais ela vai saindo do original e vindo para a atualidade de hoje. Vejamos no original, o próprio Salmo de número 23, no original, ele não está que nada vai faltar, mas sim que o pastor, que é Jesus, não faltará. Então, do original para a atual de agora, muda algumas coisas, entendeu? Então, aqui está relatando da original. Foi inspirado, foi divinamente inspirado. Então, na original não contém erro. Agora, na atualizada, pode conter erros. Amém? Só para ficar bem claro, para a gente não haver dúvidas. Tá bom? Glória a Deus. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Mateus 4, verso 4, você procura aí. Também João capítulo 6, versículo de número 63. 2 Timóteo 3, versículo 15. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 2
você vai encontrar sobre a Bíblia ser inspirada por Deus aos homens que escreveram. As Sagradas Escrituras são o testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atividade salvífica a favor da humanidade em Cristo Jesus. Por isso as Escrituras são incomparáveis, eternamente completas e incomparavelmente obrigatórias. Nenhuma palavra de homens ou declarações de instituições religiosas igualam-se à autoridade delas. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer doutrina, comentário, interpretação, explicação e tradição deve ser julgado e validado pelas palavras e mensagens das Sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 13, versículo número 13. As Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, devem ser recebidas, cridas e obedecidas como autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 19. João capítulo 14, versículo 21. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão, de correção, de doutrina e de instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra com autoridade máxima. João 8, 31, 32 e 37. Se pudermos entender devidamente a Bíblia, se estivermos em harmonia com o Espírito Santo, é Ele quem abre as nossas mentes para compreendermos o seu sentimento e quem dá testemunho em nosso interior da sua autoridade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo também 12. Devemos firmar a inspirada palavra de Deus para vencer o poder do pecado, de Satanás e do mundo em nossas vidas. Mateus capítulo 4, versículo 4, Efésios 6, 12 e 17, Tiago 1, 21. Todos devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como a única verdade de Deus para um mundo perdido e moribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salvífica, confiando-nos a homens fiéis e defendendo-nos contra todos os que procuram destruir ou distorcer suas verdades eternas. Filipenses capítulo 1, versículo 16, 2 Timóteo 1, versículo 13 e 14, Judas, versículo 3. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Deuteronômio capítulo 2, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 2, e Apocalipse 22, 19. Um fato final a ser observado aqui
A Bíblia é infalível na sua inspiração. Somente no texto original dos livros que são inerentes, logo sempre acharmos nas Escrituras alguma coisa que parece errada, ao invés de supor que o escritor daquele texto bíblico comentou um engano. Devemos ter em mente 3 possibilidades no tocante a um tal suposto problema. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inexatidão. As traduções atualmente existem do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas, ou a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grande misericórdia para todos nós. A doutrina de Deus. Definições bíblicas. As expressões Deus é Espírito, que se encontra lá em João 4:24, e Deus é luz, 1 João 1, versículo 5, são expressões da natureza essencial de Deus, enquanto que a expressão Deus é amor, lá em 1 João 4, versículo 7, e a expressão de sua personalidade se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 16. Definição cristã no breve catecismo. Deus é um Espírito infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Definição filosófica de Platão. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia e tudo controla, é justo, santo, sábio e bom, ou absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade e fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Definição combinada. Deus é um Espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, sustentação e fim. João 4:24. Neemias 9:6, Apocalipse 1:8, Isaías 42, versículo 12 e Apocalipse 1:17. A existência de Deus. Teorias sobre a existência de Deus. O ateísmo nega a existência teórica e prática de Deus. Deísmo, Deus criou, mas se retirou e deixa a criação à sua própria sorte, não interfere. No panteísmo, Deus é uma força impessoal que está presente em tudo. No teísmo, existe um Deus vivo e pessoal que criou e governa todas as coisas. Não se pode duvidar da existência de ateus práticos, visto que tanto a Escritura como a experiência atestam a respeito dos ímpios. O Salmos 14, versículo 1 declara: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pergunta para você. Você crê que Deus existe? Essa é uma pergunta para você. E eu quero que você responda para você mesmo. No seu interior, o quanto você acredita que Deus existe. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula.
Em nome de Jesus, fechamos os olhos, agradecemos a Deus por essa confiança que Ele teve e nós aprendemos mais um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas. Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico por seu tempo, meu papai querido. Concedido e está nos dado o prazer de poder, meu Pai, conhecer um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Que a cada aula, Senhor, o nosso conhecimento se aumente e que todos possam entender, compreender e conhecer mais e mais, meu Pai. Eu profetizo, Senhor, que todos venham crescer na graça e no conhecimento. E os obreiros do Ministério do Noivo do Cordeiro, esta família, Senhor, venha crescer em abundância, no nome poderoso de Jesus. Confirma-te com as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, e todos que assistirem possam também crescer na graça e no conhecimento. No poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.